Já somos uma multidão e temos tanto a fazer. Não cabe mais indecisão, não há mais tempo a perder. Ignorar a aptidão é resvalar, é cair. São tantas as obrigações, já não dá mais pra fugir. Ninguém aqui precisa ser o médium do ano, mar de virtudes. É só ser do bem, doar um pouco de você, doar a si mesmo saúde moral. São chegados tempos de baixar o véu da ignorância, para dissipar as trevas dessa nossa santa rebeldia. As grandes vozes do céu ressoaram, tomemos a lira da boa vontade e vamos ao divino concerto, fazendo a vontade do Pai. Corações tarefeiros de Deus na obra do bem, não há quem não possa. É de sombra e de dor toda ausência de amor. Não vê que a redenção do mundo tá batendo a porta? Corações tarefeiros de Deus, são tantos sinais, você é a resposta. Mova o seu coração, mão na massa, cristão, que a obra é de Jesus, mas a tarefa é nossa. Corações tarefeiros de Deus na obra do bem, não há quem não possa. É de sombra e de dor toda ausência de amor. Não vê que a redenção do mundo tá batendo a porta? Corações tarefeiros de Deus, são tantos sinais, você é a resposta. Mova o seu coração, mão na massa, cristão, que a obra é de Jesus, mas a tarefa é nossa. Oh, 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 oh. Caminheiro no caminho, em busca da direção, da expulsão do paraíso, a terra da promissão. Do suor do vosso rosto angariareis o pão, do estentor de vossos passos, o maná da evolução. Viver é crescer, e crescer é sofrido, caridade e oração, alívio no coração. Semeador em meio à dor, vinde a mim. Se estáis cansados, meu peso é leve, jugo suave, já não é sentida dor. Bendito Consolador, semeador em meio à dor, vinde a mim. Se estáis cansados, meu peso é leve, jugo suave, já não é sentida dor. Bendito Consolador. Ao anoitecer, em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou imaginar sentado ali entre João, Pedro, Tiago, André e Levi,
à beira do lago de Genezaré, lançando na alma para sempre semente de fé. E eu tão criança ainda naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro, à luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do mar. Disseste pra mim, já é hora de você voltar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. Meu nome é Joana Dark, estou na condução. Na harmonização, nosso amigo Henrique. Para a leitura do Evangelho dessa noite, quem vai estar fazendo para nós é a nossa companheira Dona Rose, lendo para a gente hoje o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei, vai estar falando sobre o item 3, né? Na prece inicial, nós temos nosso amigo Edmilson. O palestrante dessa noite é Humberto Borelli. Nós vamos dar as boas-vindas, dizer a você, Humberto, que é um prazer tê-lo aqui conosco. Ele vai estar falando, né, o nascimento de Jesus, o passe, a frutificação das águas. A prece final, a nossa amiga, a nossa companheira Alba. Vem, irmão, que senti lá do céu o amor do Pai. Em oração agradece a vida e confia, meu irmão, que a luz virá. Em resposta à tua solidão, revigorar teu coração. Vê, irmão, que senti lá do céu o amor do Pai. Em oração agradece a vida e confia, meu irmão, que a luz virá. Em resposta à tua solidão, revigorar teu coração. Que a luz virá, revigorar teu coração. Que a luz virá, revigorar teu coração. Nesse instante eu vou fazer a pequena leitura do Evangelho. Capítulo 1, item 3, Cristo. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe seu verdadeiro sentido e adequá-la ao grau de adiantamento do homem. É por isso que se encontra nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que é a base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ao contrário, ele as modificou profundamente, tanto em relação ao conteúdo quanto à forma. Combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. E não podia tê-las reformado mais radicalmente, senão reduzindo-as a estas palavras: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E dizendo, aí está toda a lei e os profetas. Por essas palavras, o céu e a terra não passarão sem que tudo seja cumprido até o último jota. Jesus quis dizer que era preciso
que a lei de Deus fosse cumprida, isto é, fosse praticada em toda a terra, em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Pois de que serviria ter estabelecido essa lei se ela devia manter o privilégio de alguns homens, ou mesmo de um só povo? Sendo todos filhos de Deus, são, sem distinção, objeto da sua solicitude. Que assim seja, graças a Deus. Após as céleres palavras do nosso Evangelho, queremos agradecer a presença de todos, tanto encarnados quanto desencarnados. Queremos agradecer aos bons espíritos que nos acompanham, que eles dê a força necessária para que possamos receber com muito amor esse Evangelho. Mestre Jesus, que a sua luz continue iluminando a todos que aqui comparecem, tanto encarnados quanto desencarnados, e que a sua paz permaneça com todos, hoje, agora e para todos sempre, que assim seja. Passar para o nosso companheiro Humberto, seja bem-vindo, meu amigo, é um prazer tê-lo aqui conosco. Agradeço a oportunidade. Eu digo que não é um convite, né, uma palestra nessa data. É um presente que eu recebi e traz muita gratidão, né, a gente falar de um tema tão importante, de um momento tão marcante para a humanidade, independente até da religião, né, mas para toda a humanidade, o nascimento de Jesus foi um marco de muita alegria, né. A gente comenta que no período de dezembro, quando vai chegando esse momento, parece que tudo fica mais calmo, mais tranquilo, e é justamente a energia que vem de Jesus. Exatamente. Há muitas moradas na casa de meu pai. Frase do próprio Jesus que João anotou no capítulo 14, versículo 2. Quando Jesus disse essas palavras, ele não quis dizer que os planetas, as estrelas, as galáxias são adornos para nós aqui no plano da Terra. Não são enfeites que nós buscamos no céu. Na verdade, cada um desses planetas, dessas estrelas, tem sua função, tem os seus conteúdos e tem seus habitantes, sem sombra de dúvidas. E uma das estrelas mais brilhantes que tem no nosso céu estrelado, né, é Sírius. Se a gente reparar bem aqui na imagem, e é interessante, aqueles que estão aí de meia idade para frente, deve ter tido tempo de deitar numa gramazinha, num alpendre, ficar percebendo as nuvens, olhando as estrelas. E uma das estrelinhas que a gente gostava muito de olhar era as Três Marias, né? Cruzeiro do Sul, as Três Marias. E Sírius, a estrela mais brilhante do nosso céu, ela fica um pouco à direita e um pouco abaixo das Três Marias. E as Três Marias, para a gente localizá-las, basta a gente se colocar de frente ao nascer do sol. Por exemplo, aqui na minha casa, se eu parar bem na porta da casa, eu viro um pouquinho para a esquerda, e ali é o local exato onde o sol nasce, e olhando no céu à noite, para cima a gente vê as Três Marias, e mais à direita a gente acha Sírius. Mas a palestra de hoje não é sobre astronomia, né? A palestra de hoje é sobre o nascimento de Jesus. Mas, para Jesus chegar até nós, foi criada toda uma estrutura aqui no plano terreno e também no plano espiritual. E de Sírius vieram alguns espíritos preparados para receber a chegada do Cristo. Ana e Simeão foi um deles, Isabel e Zacarias, que são os pais de João Batista, e principalmente o carpinteiro José e Santa Maria. Maria, mãe de Deus, nossa mãe de Jesus, né, no caso. E esses espíritos vieram para preparar a chegada do Cristo. João Batista, por sua vez, foi um homem que era o precursor de Jesus, foi um homem que veio para fazer uma transição do Velho Testamento para o Novo Testamento.
O povo daquela época se acostumou à lei de talião, à lei do olho por olho, do dente por dente, que era necessário, né, pela rudeza ali dos habitantes. Mas Jesus trouxe uma temática nova. Jesus veio falar de amor. Foi lido no texto aqui que Jesus disse que não veio destruir a lei, mas veio dar cumprimento, ou seja, veio cumprir a lei. E Jesus citou duas, que cumpre todas as outras, né? Jesus falou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E João Batista, nesses momentos antes da chegada do Cristo, preparou esse terreno para que aquele povo pudesse entender os ensinamentos do Cristo Jesus. João Batista é aquele que Jesus disse que dos nascidos de mulher, ele era o maior. João Batista é aquele que batizou Jesus nas margens do Rio Jordão e aquele que esteve com Maria, mesmo após a morte do Cristo. É um espírito de muita relevância também para todos nós. Maria, que também veio de Sírios para receber Jesus. Maria, Mãe Santíssima, Imaculada, a Virgem Maria, recebeu uma visita grandiosa do anjo Gabriel, que apareceu para ela para fazer um anúncio. Só que o anjo Gabriel, ele chegou saudando Maria. E a saudação que ele fez a Maria é um trecho importante de uma das orações mais conhecidas do mundo, assim como o Pai Nosso. O anjo Gabriel disse para Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o vosso fruto, Jesus. Nesse momento, Maria se colocou na condição de serva do Senhor. Porque o anjo Gabriel disse que o rei dos judeus, o Salvador, chegaria através dela. E ela imediatamente, colocando como serva, disse, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Ou seja, não titubeou, não pestanejou, ela estava preparada para aquele momento e ela aceitou de pronto. José, que desposara Maria, também veio de Sírios. Apesar de José ter relutado um pouquinho, né, com relação à questão de Maria estar grávida sem a conjunção carnal, ficou um pouco assustado e tentou recuar. Mas em sonho ele recebeu espíritos enviados por Deus para dizer-lhe que não tenha medo, que não se preocupe, que aquilo que Maria espera no seu ventre é uma obra do Espírito Santo de Deus. E José também, mostrando fidelidade, confiança e obediência, entendeu o recado e aceitou de pronto. José é um homem bom, um homem justo, aquele que deu a Jesus os primeiros passos do labor, do trabalho, porque Jesus o ajudava na marcenaria, né? Na carpintaria. José que não tem muitos relatos sobre a passagem dele, tem até uma musiquinha, eu vou arriscar cantar aqui para vocês, que dizia assim, ó, teve alguém na história de Belém que a história quase não falou, mas fez também a noite de Natal, foi companheiro, amigo e pai leal. Então esse foi José, o carpinteiro, aquele que veio também dar a sua contribuição para a chegada de Jesus. Também tem um fato muito importante, porque nós vivemos num mundo de provas e expiações, e nem tudo é perfeito, muito menos naquela época. Porque havia lá o rei, né, instituído pelos próprios romanos, era um homem caracterizado por crueldade, por autoritarismo, era um déspota, era um homem mau, perverso, averso a todo aquele que ousasse colocar o seu trono em dúvida, colocar o seu trono
que não seja através dele, não seja através das ordens dele, a ponto de mandar executar a própria esposa e 3 filhos. Aquele que, ao descobrir que o rei dos judeus estava chegando, ordenou que matassem todas as crianças homens do sexo masculino até 2 anos de idade. Por conta disso, Maria, José e Jesus foram para o Egito e só voltaram 4 anos mais tarde, quando Herodes desencarnou. Esse é um fato muito relevante, porque nós vemos nos dias atuais muitas barbáries. Há bem pouco tempo nós tivemos cristãos sendo degolados, simplesmente por serem cristãos. Nos dias atuais, pensa, imagina naquela época. Então nós, cristãos, nós espíritas, temos que lutar contra toda e qualquer forma de violência e de desamor. E Jesus chegou ao mundo. Jesus nasceu. Naquele momento, os Espíritos do Senhor cessou a influência magnética da gravidez de Maria. Os Espíritos do Senhor fizeram um corte simbólico do cordão umbilical e Maria, influenciada pela matéria, percebeu que Jesus nascera e sentiu as dores do parto. Maria tomou Jesus nos braços e também o adorou. Na verdade, o nascimento de Jesus foi um presente de Deus para todos nós. Jesus veio para nos dar a luz, para nos mostrar os ensinamentos maiores, para mostrar que o cristianismo é o amor em ação. Especialmente para nós que somos espíritas, que buscamos seguir os passos de Jesus, ele veio com todas as instruções necessárias para nós chegarmos um dia até Deus, nosso Pai. Vindo da Pérsia, 3 reis magos, guiados por uma estrela luminosa, formada também por Espíritos do Senhor, que indicava o local exato do nascimento do Cristo. Só que ao chegarem na cidade, eles foram até o palácio, achando que o rei dos judeus viria de Herodes. Herodes, inclusive, disse: olha, quando vocês encontrarem o Cristo, me digam onde ele está, porque eu também quero adorá-lo. E ali os reis magos partiram, guiados pela estrela que reapareceu, e chegaram até o Cristo Salvador. Hoje, nos dias atuais, o local exato do nascimento do Cristo é nessa imagem que está acima aí à direita, da Basílica da Natividade. Dentro da Basílica, em uma de suas grutas, está uma estrela de 14 pontas. Uma estrela que simboliza a estrela de Belém, que é a estrela criada pelos Espíritos de Deus para guiar os reis magos. E é uma estrela que representa as 42 gerações da genealogia de Jesus, ou seja, de Abraão até Cristo. São 3 grupos de 14. E no vão dessa estrela tem um orifício redondo, circular, onde os fiéis podem colocar a mão dentro e tocar a rocha onde a manjedoura estava na hora do nascimento do Cristo. Lá, nessa estrela está escrito: aqui de Maria Virgem nasceu Jesus Cristo. Conta a história que os persas invadiram o ambiente numa determinada época e começaram a destruir tudo aquilo que era católico. E ao chegarem na Basílica da Natividade, eles viram a foto dos reis magos. E eles estavam vestidos com roupas persas. E eles, em respeito aos reis magos, deixaram a Basílica da Natividade intacta.
Isso é muito relevante porque hoje temos ela no ambiente exato onde o Cristo nasceu. Jesus, meus irmãos, nasceu numa manjedoura muito simples, muito modesta, com certeza absoluta, segundo ele mesmo pedira. E o anúncio da chegada de Jesus não foi apenas um evento histórico, né? Não foi apenas um marco para a humanidade, mas foi uma transfusão de luz para a alma humana. Naquela noite, a estrela do mar, que é o significado de Maria, entregou à humanidade a luz do mundo, a luz de Jesus. Na sua angelitude, na sua humildade, no seu amor. Jesus viera ao mundo para ser o Salvador. Quando Maria o apertou no peito, ela não segurava apenas uma criança, ela não segurava apenas o filho, mas ela segurava ali uma promessa de que jamais seríamos órfãos novamente. E o Cristo veio para ser servido, não veio para ser servido na suntuosidade dos palácios, mas nascer ali na manjedoura, nos dando exemplo de fé e de humildade. E nós que somos espíritas, nós que somos imitadores de Jesus, devemos seguir esses passos. Se Jesus, que poderia sim aceitar o título de rei, jamais o quis. Durante toda a sua caminhada, ele fora incentivado a assumir esse cargo. Mas Jesus só aceitava um termo, que era o termo de educador, de mestre, porque Jesus legou aos homens todo o seu amor através da palavra e dos exemplos. Que nós, meus irmãos, ao sairmos daqui, possamos levar não só o bom ânimo de Maria, mas também possamos ter a certeza que se o Rei dos Reis escolheu o caminho da humildade, a base fluídica do amor, o nosso único caminho de volta até ele é o amor em serviço. É cumprirmos a única missão da qual nós estamos designados, que é a missão de servir uns aos outros, como Jesus nos serviu e serviu a tantos outros. Nós que somos cristãos, devemos seguir os passos daquele que disse que só há um caminho para chegar até o Pai, que é através dele. E o caminho que ele nos mostra é o caminho da humildade, do amor ao próximo, do amor a Deus sobre todas as coisas. E que nós possamos, diante de tudo isso, de todas essas informações preciosas, seguir a nossa caminhada. E eu não posso deixar de falar uma frase tão importante e que eu gosto muito do Chico, quando ele disse que se nós não podemos voltar atrás e fazer um novo começo, que nós possamos, pelo menos a partir de agora, começar a fazer um novo final. O que passou de hoje, 25 de dezembro, às 19h55, para trás, não volta mais. Podemos até consertar algumas coisas, e até devemos, que não demos conta, entreguemos a Deus, mas a partir de agora, nós temos a oportunidade de fazer uma nova semeadura. Nós temos a oportunidade de começar um novo plantio. Nós temos a oportunidade de nos renovar através do nascimento do Cristo Jesus nos nossos corações todos os dias. Ao amanhecer, que façamos a nossa prece e comecemos uma nova história, uma história de amor, de paz, de serviço para o Cristo Jesus. Nós tivemos numa época de estudos no Centro Espírita Irmão Áureo, até era um tema que não tem muito a ver com o tema de hoje, porque lá nós tratávamos de aborto, mas nós tínhamos que fazer uma tarefa. Poderia ser uma poesia, um jogral, e o grupo onde eu estava escolheu fazer uma música.
Porque a gente conversava ali, olha, já pensaram se Jesus tivesse sido abortado? Lógico, é uma coisa esdrúxula, mas já pensaram se Jesus tivesse sido abortado? O que seria da humanidade? Nós estamos passando por momentos de alteração e de mudanças em todo o planeta Terra. Planeta que passará de provas e expiações a planeta regenerado. E tem nascido muitos espíritos de luz nas nossas famílias. Filhos dos nossos filhos, filhos dos nossos netos, filhos dos nossos bisnetos, preparados para essa mudança que haverá no planeta. Então fica um alerta importante, apesar de realmente não fazer parte do tema, que nós lutemos a favor da vida. Mas a música que nós fizemos lá na época, eu nunca esqueci o refrão, era mais ou menos assim, ó. Imagine aquela noite, sem o brilho das estrelas. Imagine aquele dia, sem o sorriso da mamãe. Imagine a claridade, sem a luz. Imagine a humanidade sem Jesus. Que Jesus possa renascer nos nossos corações, meus irmãos, todos os dias. Que aquela noite que jamais veremos igual, nos traga a esperança de algum dia vermos algo pelo menos similar. Vou tocar uma música para finalizar, que aí sim traz para nós toda a beleza do nascimento do Cristo. Noite igual não haverá neste mundo, e o céu não brilhará outra vez igual. Dia de festa sideral, anjos cantando, é Natal, nasceu Cristo, o mestre irmão, para mostrar que no coração há um lugar para todo irmão, sem cor, sem raça, sem distinção. Te damos graças, ó mestre irmão, por nascer entre nós a cada dia, e vem junto com o sol, trazendo a paz, esperança de ter outra noite igual. Todo igual, sem dor, sem raça, sem distinção. Te damos graças, ó mestre irmão, por nascer entre nós a cada dia, que vem junto com o sol, trazendo a paz, esperança de ter outra noite igual. Um Feliz Natal com Jesus, meus irmãos. Muita paz a todos. Muito obrigada sobre esse tema, muito interessante, nos enche de amor, de carinho,
e principalmente nessa data de hoje, né? Gratidão por tudo. Um dia uma criança me parou, olhando nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir o que Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir o que Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. Depois que eu terminei de repetir, seus olhos não saíam do papel. Toquei o seu rostinho a sorrir, pedi que ao transmitir fosse fiel. E ela deu-me um beijo demorado, e ao meu lado foi dizendo assim: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir como Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. Sentir como Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. Convido a todos que nesse instante possam se sentar confortavelmente e vamos trazer para a nossa tela mental aquela gruta onde Jesus nasceu. Vamos imaginar aquele momento, Jesus chegando, aquela luz em volta dele, contagiando tudo à sua volta, porque ele estava trazendo a promessa do amor, da fraternidade, sentindo essa luz à nossa volta. Nós vamos agora nos prepararmos que através do amor de Jesus, dessa luz da manjedoura, nós recebemos em todo o nosso corpo físico e espiritual uma limpeza. Essa limpeza vai tirando de cada um de nós as dores físicas, as dores morais, tristezas, cansaços, desânimos. Podemos sentir essa limpeza sendo feita em todo o nosso corpo físico, em todo o nosso corpo espiritual. E agora, sentindo ainda mais leve com essa limpeza, nós vamos receber essa luz em volta do Cristo. Vai frutificar todas as águas. As águas estão sobre a mesa, nesse instante, nas nossas garrafinhas, as águas dos filtros, das geladeiras, transformando essa água no remédio que vai trazer para nós a cura, o fortalecimento. E agora, mestre amado, com a água fluidificada, nós vamos agradecendo a tua presença em nossas vidas, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino,
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentações, mas livrai de todo mal. E com essa prece, nós vamos encerrando a reunião de hoje. Obrigado por tudo sempre, que assim seja.